E no nosso primeiro vídeo daqui da Memorável, nós vamos ensinar você a como ter uma renda extra fazendo apenas quadrinhos de papel. É isso mesmo. E vamos dar a você dicas valiosas que o Alan aprendeu, desenvolveu várias técnicas para fazer um quadrinho perfeito. Você vai amar. Fique Vamos com lá. a gente. Olá, memoráveis! Meu nome é Alan. E o meu nome é Joelma. E antes que você pergunte, ele é meu filho. Então, esse é o nosso primeiro vídeo. E por que a gente resolveu começar o vídeo ensinando a fazer o nosso quadrinho de papel? Pra quem não sabe, a Memorável começou por aí. A gente começou a fazer quadrinho de papel quando uma cliente extraordinariamente apareceu pra gente perguntando se a gente fazia quadrinho de papel, e era pro casamento dela. Só que a gente não fazia. Mas eu vi uma oportunidade nisso, fui lá no YouTube, pesquisei, aprendi. E depois que eu comecei a postar esses quadros lá no Instagram da gente, as pessoas começaram a pedir. Um dos primeiros quadros que a gente começou a fazer, de verdade, assim, para vender mais, foram quadrinhos onde eram expostos a foto do bebê recém-nascido, a data de nascimento e uma frase escrita pelos próprios pais. Foi muito pedido esse modelo de quadro, foi o mais pedido, na verdade. Foi um sucesso. Aí as pessoas começaram a pedir pra Pra decoração, sala, pro quarto, pra banheiro, pra hospital. para o hospital, para receber a criança, o bebê, né? E até para empresas mesmo, a gente fez bastante. Serve para várias ocasiões. Aí a gente resolveu criar nosso canal no YouTube e gravar esse vídeo ensinando a fazer esse quadrinho para vocês. Muita gente já estava esperando. Eu prometi ano passado, ano retrasado, e não fiz. Estou aqui cumprindo a minha palavra. Espero que vocês gostem, aproveitem para ganhar uma renda extra e vamos lá aprender. Então vamos começar a falar para vocês quais são os materiais que a gente vai utilizar para fazer os quadrinhos de papel. A gente vai utilizar tesoura, réguas. A gente tem dois tipos de régua aqui, uma régua de 60 centímetros, que a gente vai utilizar para um papel maior, e uma régua de metal, que é bem necessário, pois a gente vai utilizar também o estilete. Então, para sua segurança, é bom você ter uma régua de metal, pois evita que a de plástico ou acrílico, ela desgaste com o tempo e pode causar algum acidente se você se machucar. A gente vai utilizar dois tipos de fita dupla face. Uma que é muito conhecida pela maioria como fita banana ou 3D e a fita dupla face normal. A gente vai usar cola silicone, que é a que a gente usa, mas você pode utilizar a que você tiver aí. Pode ser uma cola isopor ou uma cola branca, se você preferir. Mas a gente se deu bem mais com essa, cola silicone. E a gente vai usar uma imagem para colocar no quadrinho. A gente fez essa, a nossa logo. E a minha mãe, Joelma, vai falar para vocês sobre os papéis. No início, nós encontramos os papéis lá na loja Calunga. Nós trabalhávamos com papel cartão, mas ele é muito limitado, as cores dele. Preto, branco, as cores mais básicas. Mas os clientes começaram a pedir novas cores, principalmente rosa bebê, que eles não têm, o papel cartão, porque a loja Calunga foi assim, foi maravilhoso, né? Porque aqui em Maceió foi o único lugar que nós encontramos, porque achávamos no centro, mas sempre em A4. Era bem mais vantagem. Mas com a exigência, o cliente vai ficando mais exigente e a gente tem que acompanhar o cliente, né? Aí a gente teve a indicação de uma papelaria lá no Poço, aqui em Maceió, que se chama Pólen Papéis. Lá é um mundo maravilhoso dos papéis. Lá você encontra o de 240 também, ele é no tamanho grande. A gente vai deixar o endereço deles aqui também. Da Calunga, Da Calunga e e da Pólen Papéis. E o fundo do quadro nós usamos o craft, porque ele também é mais resistente, né? E fica bem apoiado quando ela vai colocar a moldura, fica perfeito. E não é uma exigência, tá? Caso você tenha só um papel para as molduras, você pode usar o mesmo para colocar no fundo. Os dois. Então vamos lá, vamos para a prática, que é o que vocês realmente querem. interessa Agora, aprender passo a passo. Vamos lá. Antes de a gente fazer a moldura, eu vou mostrar para vocês um pouco sobre a arte da impressão. Se vocês notarem, eu fiz uma linha tracejada
que ela não faz parte da arte, é só uma representação para vocês saberem do tipo de imagem que eu utilizo, né? Como a moldura eu faço de 2 centímetros, eu costumo deixar já uma margem na hora que eu estou criando a arte, de 2 centímetros também, nos 4 lados da arte. A arte em si, eu já deixo essa área aqui, né? É a área que eu vou cortar para depois colar no quadro. Eu já deixo ela no tamanho do fundo do quadro. Quando vocês forem fazer a arte no computador, ou se você for mandar alguém fazer, você já informa essas configurações de deixar o desenho principal da arte dentro desse limite aqui de 2 centímetros. Então eu já deixo a arte bem grande, né, para que ela fique bem embaixo da moldura e não fique nem um detalhe branco ou de alguma falha aqui, entendeu? Agora vamos falar sobre a imagem em si. Caso você queira pegar a imagem da internet, de algum site de banco de imagem, procure sempre utilizar uma imagem de alta resolução, que tenha um grande número de pixels. O tipo de papel que eu utilizo para fazer a minha impressão é o papel offset. Eu uso ele 180 gramas. Agora eu vou mostrar para vocês a como cortar o fundo do quadrinho. Eu peguei aqui o papel craft e a minha imagem, como ela vai ter 19 centímetros no menor lado e 25 centímetros no maior lado, o fundo tem que ser nessa mesma medida. Eu botei aqui 19 centímetros de distância daqui até aqui e 25 centímetros de distância daqui até aqui, que é o maior lado. Depois disso, você vai pegar a tesoura e cortar. Pronto, esse vai ser o fundo do nosso quadro. Agora a gente vai fazer as molduras. Preste bastante atenção, porque essa parte é muito importante. Eu comecei a fazer marcações de 2 centímetros aqui embaixo. Vocês podem ver que está até mais manchadinho aqui, aqui. É porque eu comecei fazendo marcações de 2 centímetros a partir do limite do papel. Você posiciona a régua e começa a marcar casinhas de 2 centímetros. Depois que eu marquei embaixo, eu fiz uma guia aqui em cima, do mesmo jeito que eu fiz no fundo do quadrinho. O meu quadrinho vai ter 25 centímetros e a moldura maior ela tem que ter esses exatos 25 centímetros. Depois que você marcou 25 centímetros aqui, você marca, pega a régua aqui, né? Aí você marca um ponto. Você faz a mesma coisa do outro lado. Eu interliguei a linha, que também vai ser uma guia para eu cortar o papel. Só que diferente do fundo do quadrinho, essa eu fiz duas margens aqui, de 2 centímetros. Assim que você reposicionar a régua e colocar em 2 centímetros, você marca a mesma coisa lá em cima. A mesma coisa no outro lado e você vai interligar. Na linha limite de cima, eu fiz a mesma coisa embaixo em relação aos pontos de 2 centímetros. Podem ver que eu fiz aqui as marcações e em cima você vai fazer a mesma coisa. Faz com muita paciência, tá? Depois de você fazer os pontos, você vai fazer essas linhas verticais, que são as vias para passar o estilete. Agora a gente vai fazer a moldura de 19 centímetros. A moldura de 19 centímetros, ela vai ficar aqui, ó. Essa moldura, diferente dessa que vai ficar aqui maior, ela tem abas. Duas abas, uma de cada lado, foram criadas para serem coladas na moldura das maiores laterais. Cada abinha dessas, né, que vai ficar uma do lado da outra, tem 2 centímetros também. Aí, como são 19 centímetros, a gente vai utilizar mais 4 centímetros. Por que 4? 2 centímetros de uma aba e 2 centímetros de outra. A gente vai só somar e botar as medidas aqui. Então, a moldura que era para ser 19 centímetros vai ser 23 centímetros. Ou seja, 19 mais 4, 23. A gente vai passar essa medida para cá. O que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui. A mesma coisa, exatamente o mesmo processo, só muda o tamanho. Pronto.
nós vamos cortar essas duas regiões, a região das molduras maiores e das menores. E agora a gente vai cortar as molduras. A cada 5 casinhas é uma moldura. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer o corte nessas regiões em que eu botei esses quadradinhos, cada um de 2 centímetros. Vamos começar pelo menor, que é a moldura que vai ter as pequenas abas. No meu primeiro vídeo do YouTube que eu assisti, eu aprendi exatamente assim. A gente vai marcar um X naqueles quadrados em que a gente vai recortar. E aqui em cima a gente faz a mesma coisa, tá bom? Esse quadrinho e esse a gente vai deixar, enquanto os outros a gente vai cortar. Quando você pegar o jeito, você não vai mais precisar fazer aquele monte de X, né, aqui, que vai ser o seu guia para você não acabar cortando o quadrinho errado. Essas são as duas molduras menores que a gente vai colocar em cima e embaixo, depois de montado, claro. E agora a gente vai fazer esta moldura aqui, que é a moldura maior. Como é que a gente faz essa? A gente não vai utilizar o X, a gente vai utilizar linhas. A gente vai fazer mais ou menos como se fosse uma rampa, em que ela sobe, anda e desce. Então como a gente faz? Cria uma linha aqui e liga até a outra diagonal. Tá vendo? Essa você deixa e cria uma outra linha aqui na diagonal. E vai fazer a mesma coisa, o inverso aqui, né? Do mesmo jeito. Aí agora você vai cortar aqui, ó, na diagonal e assim vai. Chegou aqui, cuidado quando chegar aqui bem próximo, sabe, da intersecção dessas linhas. Cuidado para não a tesoura não passar muito adiante, porque se ela passar, vai ficar perceptível na hora que o quadrinho estiver pronto. A mesma coisa faz na outra. Pronto. Agora só precisamos fazer os vincos. Vai pegar a régua de metal que eu falei para vocês. Se for daquelas de acrílico, tomem bastante cuidado. O estilete, vocês não precisam fazer força. Por quê? A gente não vai cortar, a gente vai fazer apenas o vinco, que a gente vai passar aqui para que facilite na hora de fazer a dobradura. Vamos começar pelos menores. Encosta a régua, posiciona embaixo e passa.
bem de leve. E agora a gente vai fazer as dobraduras. E agora a gente vai começar a parte em que a gente vai utilizar a fita dupla face, né? Para fazer a colagem das molduras. Depois que você colocar a fita aqui dentro, você também vai colocar fora no mesmo lado do que a gente colocou. Ou seja, você cola aqui e no outro lado você vai colar também. Esse lado é o que vai ficar grudado no fundo do quadro. Prontinho. O que eu vou ensinar a vocês vai ajudar muito na hora de colar essas duas laterais, né, uma na outra, o mais reta possível. Não tente colar assim no olho, sabe? Porque pode acontecer, se você olhar por dentro, não sei se dá pra ver na câmera por aí, ela pode girar. Ó, observe. Ela gira, como se fosse uma espiral, tá vendo? Aí na hora de você colar assim no olho, pode acontecer de você colar meio torto. Então o que a gente faz? A gente utiliza algum objeto que seja de 90 graus, sabe? Seja reto, tanto na horizontal quanto na vertical. Eu costumo utilizar muito livros. Eu peguei aqui este livro, né, que estava lá no meu quarto. Caso por acaso você não tenha um livro mais ou menos dessa grossura aqui, que não seja muito fino, sabe? Que seja menor que a moldura. Tem que ser ela ou maior do mesmo tamanho, mais ou menos. Veja se tem aí alguma caixa. Eu achei essa aqui de MDF, que ela é bem retinha. Até mais que o livro, na verdade. Só que eu prefiro o livro porque ele se aproxima muito da distância do meu quadro e isso me auxilia mais. Então se tiver um livro aí de preferência, pegue ele, que a gente vai utilizar. Você vai tirar a película da fita, apenas a da interior. Então o que você faz? Você pega aqui, a fita tá aqui, ó, aqui, e você vai deixar ela virada para a mesa, entendeu? Eu disse que a parte da fita era colada virada para a mesa, minha gente, mas não, viu? Ela fica assim, ó, virada para minha frente. Aí você encosta esse lado do papel bem aqui, ó, na linhazinha, não sei se dá para ver. Ó, você encosta essa folhazinha aqui, ó, na linha. E com o seu dedo você vai empurrando até colar. Encosta. Usa as duas mãos, tá? Quando estiver seguro de que pode juntar, empurra pro livro. Sempre empurrando para cá pro livro. Empurra, passa bem a mão e pronto. Outra forma de você ver se está reto, minha gente, é assim, ó. Você vai colocando as duas molduras lado a lado e se ficar retinho aqui, encostadinha, é porque ela tá reta. E você pode prosseguir.
aqui coladinhas as molduras. E agora vamos resolver a questão dessa abinha. O que a gente faz com ela? Você passa o vinco, faz o vinco, né? Bem de leve assim. Certifica de que ela tá dobrando direitinho. E agora o que a gente vai fazer? Essas abinhas, na hora que a gente vai juntar uma moldura na outra, essa aba, quando você vai unir aqui, né, na lateral, pode acontecer dela acabar atrapalhando bastante, deixando ela muito resistente, no sentido ruim, né? Ela fica empurrando demais. Aí o que eu faço? No lado onde não está a fita, aqui está a fita, no lado onde não está a fita, você vai cortar uma pequena diagonal. Aqui, ó. Deixa eu mostrar. Assim. Até o centro, mais ou menos. Tá vendo? Dando essas pequenas diagonais. Vamos pegar a haste e vamos cortá-la. Vamos fazer a colagem da haste. A gente vai pegar aqui a fita dupla face, vai colocar nos 4 lados da folha. E a gente vai colar também aqui no centro, apenas uma diagonal. Eu faço isso porque na hora que a gente vai colar a arte, pode acontecer de ficar um pouquinho de ar aqui. Aí com o tempo, o quadrinho ele pode criar uma elevação aqui na arte, né? A gente vai colocar apenas uma diagonal aqui para manter o centro da folha presa ao fundo do quadrinho de craft, né? E pronto. Agora é só colar. E agora a gente vai colocar as molduras. Aí, qual é a outra dica que eu dou? Quando você for colocar moldura, nunca coloque perfeitamente, né, reta ao seu fundo. Por quê? Eu prefiro deixar mais ou menos assim, ó, um pouquinho, sabe? É uma coisa de 1 milímetro ou 2 milímetros para fora. Você não vai deixar ele totalmente para dentro, sabe? Assim, bem niveladozinho. Vai deixar um pouquinho para fora. Para que eu faço isso? Para na hora que você for colocar essa moldura, não ocorra algum risco de não caber, sabe? Porque pode acontecer isso em algumas ocasiões. Mas já para evitar isso, eu sempre deixo um pouquinho para fora. Não é muita coisa não, tá bom? E agora você vai utilizar a cola. Você vai pegar a cola e vai passar nos 3 lados que tiver aqui dentro de cada lado das molduras. Entendeu? Aqui, ó. No interior dela. Essa região todinha que é aqui embaixo. Aqui na parte de baixo, a lateral e a de cima. Que é esse pequeno espaço aqui dessa da diagonal. Não precisa ser exagerado, tá bom? Mas não pode ser pouco também. Você coloca uma quantidade boa para que o quadro fique bem justo. Esse é um dos pontos diferenciais dos meus quadros que eu utilizo, pois muita gente faz esses quadrinhos apenas com a fita dupla face, também nessa região aqui. Mas no começo, quando eu fazia, eu via que o quadrinho abria facilmente, né? Porque a dupla face ela não une fortemente a moldura que vai ficar aqui, ó. Ela fica bem frágil, sabe? A colagem. Então acabava que a moldura soltava ou não ficava tão bem ajustada. Pronto. Começando aqui. A gente vai fazer essa depois para não acabar essas duas aqui
a cola secarem e a gente não conseguir colar. Então a gente, depois que botar a cola nessas duas, já coloca a primeira moldura do tamanho menor. Dobra o vinco aqui, né, preparando para encaixar e começa assim, ó. Você encaixa aqui, ó. Começa assim, empurra um pouquinho para cima, bem pouquinho mesmo para não rasgar, e empurra assim, ó, pra lateral. Sem encaixar essa ainda, tá vendo? Ainda não encaixei o outro lado. Só encaixa primeiro um. Vê que tá bem justo. E agora você segue para o próximo. Aqui, ó. Sem fazer muita força, lembrando que isso é um quadrinho de papel. Você não tem a necessidade de você utilizar tanta força. Passa a mão aqui, ó. Olha se não tem brecha. Se tiver brecha, vai apertando assim, ó, até ele ficar bem ajustado. Olhem como ele está bastante reto em relação à linha que eu botei aqui. Se vocês seguirem todas as dicas que eu dei, vai acontecer o mesmo com vocês. Claro que vocês vão ter aquela dificuldade que todo iniciante em qualquer área, qualquer trabalho que ele vai fazer, ele vai ter dificuldade, é normal. Mas você vai ter em suas mãos as técnicas que vai lhe auxiliar bastante para que você alcance esse resultado aqui. À medida que você for apertando assim, a cola vai secando, sabe? E vai já colocando uma resistência boa no quadro. E agora a gente vai colar moldura de baixo. Olhem que sobrou um pouco de sobra aqui, de papel. Aí você pode cortar. Finalizar com a fita banana ou fita 3D, né? Ela vai ser utilizada para colar o quadrinho na parede. E pronto. Aí tem essa película amarela que você tira e é só colar na parede. Tá pronto o nosso quadrinho memorável. Eu vou mostrar a foto para vocês de como ficou na nossa parede. Se você gostou, se aprendeu, se tem dúvidas, deixa aí embaixo seu comentário. Se você quiser aprender novas coisas, dá a dica aí pra gente, novos vídeos pra gente fazer. Aperta no sininho, compartilha, dá um like aí pra gente, pra ajudar a gente a divulgar, ajudar pessoas que estão precisando, né? Aprender, ter uma renda extra. Lá no Instagram, @memorávelmaceió, você acompanha nosso trabalho. Se vocês quiserem saber mais sobre nossos produtos, sobre como a gente trabalha no dia a dia, você vai lá nos nossos stories e ver como tudo acontece, né? Então, minha gente, esse foi nosso primeiro vídeo. A gente está muito grato de estar aqui. Muito feliz. Não foi fácil gravar, né? Não é fácil. Ainda mais o primeiro, desculpa qualquer coisa. O primeiro nunca sai perfeito. Nunca sai. Até o próximo vídeo. Um beijo grande para todos vocês. Tchau.